A respeito dos sofrimentos de Paulo, nós vimos que aqui ele descreve em sua carta várias aflições, muitas tribulações que o apóstolo passou. Nós vimos que ele menciona que sofreu os açoites, os naufrágios, o perigo entre os da raça dele. Ele menciona muitas coisas, se nós for vermos na carta. Mas o que eu quero falar nesse pouco tempo é a respeito, quando ele fala, e também perigo entre falsos irmãos, que isso também o apóstolo, ele escreve e deixa bem certo, que também foi uma das coisas que muito afligiu o apóstolo. Mas irmãos, como saber quem é o falso irmão? O apóstolo escreveu naquele tempo, e eu quero aplicar para o dia de hoje, porque hoje também nós sabemos que há os falsos irmãos em nosso meio. Irmão, então o falso irmão é aquele que chega na congregação com a cara fechada, que não dá nem a paz do Senhor? Não, tem nada a ver. Nós tivemos um estudo com o pastor Jardel a respeito da psicologia, e um dos 4 principais pontos do temperamento do homem fala exatamente sobre isso. Isso não quer dizer que a pessoa é o falso irmão. A pessoa pode estar passando por uma aflição, a pessoa pode estar desempregado, não sei, pode estar com um problema no casamento, de repente a pessoa chega para ouvir a palavra, a pessoa não vem tão alegre como a gente que não está com tanto problema. Então essas pessoas merecem o nosso carinho, a nossa oração, a nossa consideração. Jamais aquele que chega na congregação com a cara fechada ou porque não deu a paz do Senhor pode se considerar um falso irmão. O falso irmão que o apóstolo se referia naquele tempo e que nós podemos aplicar para o dia de hoje é exatamente aqueles que se levantam contra os ensinamentos da verdadeira palavra de Deus. Esse é o falso irmão. E se nós vermos lá em Provérbio, um dos ofícios ou uma das práticas do falso irmão, lá em Provérbios 5, em Provérbios 6, no capítulo 16, no versículo 16, 6,16 de Provérbios, vai dizer: há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, a mão que derrama sangue inocente, coração que maquina e projeta iníquos, pés que derramam sangue e corre para o mal. E o versículo 19 diz: testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Essa é uma das principais práticas de um falso irmão. Nós sabemos que a congregação, a obra de Deus, ela sofre quando algum desses irmãos que estão no nosso meio, eles saem. É muito mais proveitoso, eu posso até dizer assim, quando sai um dos irmãos que volta para a prática do pecado, de que quando sai um irmão contendendo, se levantando contra a palavra do Senhor. Olha, porque vemos só, quando um irmão volta para a prática do pecado, ele não tem nada contra a palavra da verdade, simplesmente ele foi mais uma vez tragado, mais uma vez sugado ou atraído pelos pecados do mundo. E há um testemunho tão importante aqui, que vocês não sabem. Pessoas que já saíram daqui, o irmão Anderson, pessoas que voltaram para o mundo, que estiveram no nosso meio, se encontrou com outras pessoas lá, e a pessoa era afastada, e aquele irmão que tinha saído daqui para ir para a prática do pecado mais uma vez, ir para o mundo, ele deu referência a essa igreja, que aquela pessoa podia vir, que aqui era pregar da verdade. Você está vendo só a diferença? O irmão saiu para pecar, saiu mesmo para o mundo, e lá encontrou uma pessoa que estava fugindo das heresias, e essa pessoa que voltou para a prática do pecado, indicou o nosso ministério como pregação da verdade. Mas o falso irmão, infelizmente, quando ele sai, ele é o contrário. Pelo contrário, ele fica visitando a casa de alguns, verdade, e muitas vezes quer que você saia também, muitas vezes até caluniando, levantando falso testemunho contra o líder espiritual, contra alguns irmãos que também pregam aqui nesse púlpito, e é dessa forma. Então logo nós vemos a diferença entre um falso irmão, ou melhor, vimos algumas características que o apóstolo Paulo escreveu, como um dos seus sofrimentos foi lidar também com falsos irmãos. Que nós possamos reconhecer um falso irmão quando ele abre a boca para se levantar contra a verdade de Deus. Amém?